Oi, cheguei! Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, transitividade verbal. Por que transitividade verbal? Na nossa live de quinta-feira, eu percebi ainda algumas dúvidas em transitividade verbal. Então, eu preparei para vocês uma aulinha, sobre esse assunto, porque para trabalhar na regência verbal, precisamos de transitividade. Quando eu falei cheguei, eu não precisei de usar mais nada, Só cheguei, vocês perceberam que eu queria, passar de informação. Cheguei, pronto, estou aqui. Então, foi suficiente para passar a informação. Mas nem todo verbo é assim. Tem verbos que exigem um complemento. Então, vamos lá. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e os outros termos da oração, caracterizando como transitivo direto, indireto ou bitransitivo. O bitransitivo tem as duas transitividades, eles precisam dos dois complementos, do objeto direto e do objeto indireto. Ana Carolina e Arthur viajaram. Quando eu falo que Ana Carolina e Arthur viajaram, aqui a minha informação está completa. Se eu quiser, colocar viajaram para o exterior, viajaram para longe, mas não precisa. Aqui a informação está completa. Cristo e Davi planejaram a viagem. Quem planeja, planeja algo. Se eu falar assim, Cristo e Davi planejaram. O que, professora? Dayan e Eduarda gostaram da viagem. Aqui ainda é mais diferente ainda, Gostaram de quê? Aqui eu preciso da preposição, Quem gosta, gosta de. É possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O verbo viajar não necessita de complemento. Já os verbos planejaram e gostaram, eles necessitam, de uma preposição que os ligue ao seu complemento. Aliás, o verbo gostar, o outro não. Vamos ver. E quando há essa relação sem a presença de preposição, o verbo é transitivo direto, que é o caso, lá do... qual que foi a relação? Planejaram. Planejaram o quê? Aqui eu preciso, Aqui não tem a preposição, porque o a é artigo, Esse aqui não é uma preposição, é um artigo. Para ligar aqui o que, ao verbo, esse complemento ao verbo, eu só tenho aqui um artigo, não preciso da preposição. Quando eu falo que gostaram da viagem, para ligar o verbo ao seu complemento aqui, viagem, eu preciso de uma preposição, o de mais a, da. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo e aqui eu tenho o verbo intransitivo. Quando nessa relação apresenta a preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. Contudo, se o sentido do verbo não depender de um complemento, então ele é transitivo, Cheguei, voltei. Não precisa de um complemento. Eu posso colocar, se eu quiser, ali uma adjunta adverbial, mas não necessariamente. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser classificados em transitivos diretos, que é o VTD, transitivo indireto, que é o VTI, e transitivo direto e indireto, que é o VTDI, que são os verbos bitransitivos, ou ainda os VIs, que são os verbos intransitivos. Professora, o verbo de ligação. Eu não vou trabalhar aqui agora com o verbo de ligação nas regências. Como identificar essa transitividade nas orações? Eu tenho que estar sempre perguntando para o verbo, Senão eu não consigo. Vejamos o verbo transitivo direto, o VTI. Enzo comprou o seu livro. Se eu falar assim, ô turminha, você sabia que o Enzo comprou? Comprou o que, professora? O que ele comprou? Então aqui, eu tenho que ter aqui o complemento, mas sem a preposição. Ele comprou o livro, ele comprou o doce, ele comprou o sorvete. Perceba que ao desmembrar o verbo e seu complemento, o verbo permanece com seu sentido incompleto, Eu preciso de um complemento,
né? Não é o caso do intransitivo, simplesmente cheguei, né? Cantou, dormi. Ele precisa aqui de um complemento. Porém, esse complemento não vai ter a preposição. Então, vamos lá, no observe. Enzo comprou. Por esse movimento de sentido para outro termo, o verbo da oração acima é caracterizado como transitivo, né? Ele comprou o quê? Na construção dessa pergunta e da resposta, não há presença de preposição, pois o movimento do verbo para o seu complemento é direto, né? Comprou para o seu livro é direto, né? Não tem escala nenhuma. Ou seja, a transitividade é direta. Assim, o verbo comprar é um VTI, verbo transitivo direto. Veja aqui um outro exemplo. Fernanda comprou uma bicicleta. Fernanda comprou o quê? Desculpem aqui, tá, gente? Fernanda comprou o quê? Uma bicicleta. Verbo transitivo indireto. Quando nós tivermos ali o verbo transitivo indireto, essa passagem do verbo para o seu complemento vai ser diferente. Por quê? Ele vai precisar aí, né, da sua preposição, é o que vai ligar o verbo ao seu complemento. Perceba que, ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com um sentido incompleto, mostrando a relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Aqui o exemplo. Gabriel necessita. Ele necessita que ou ele necessita de quê? Ele necessita de algo. Então, o verbo necessitar, assim como o verbo gostar, ele vai pedir aí uma preposição. Então, se ele pede uma preposição, esse verbo é transitivo indireto. Por esse movimento de sentido para outro termo, esse verbo é também caracterizado como transitivo, né? Agora, note a diferença da pergunta feita ao verbo para conseguirmos o complemento verbal. Gabriel necessita de quê? De sapatos novos, né? De alegria, de mais amigos, né? De sair para passear. Veja que nesse caso a construção da pergunta e do complemento possui a presença da preposição de. Ele necessita de quê, né? De que ele necessita? Caracterizando um movimento indireto entre o verbo e seu complemento. Por que o indireto? Eu não posso vir aqui do necessita direto para sapatos novos. Eu preciso aqui, ó, decidir. Então, eu venho necessita de, aí eu complemento, sapatos novos. Ou seja, né, esse complemento aqui, ele não vem diretamente, ele vem através de uma preposição. Então, a transitividade é indireta. Assim, o verbo necessitar, ele é um VTI, ou seja, verbo transitivo indireto. O transitivo indireto, vocês não podem se esquecer. É aquele que precisa de uma preposição para unir o verbo ao seu complemento. Giovana gosta muito de quê? De chocolate. Giovana gosta de quem? De quê? De chocolate. Guilherme acredita. Ele acredita em quê? Ele acredita em a, né? Então, em mais a, na. Aí a contração na. E Guilherme acredita na bondade humana. Guilherme acredita em quê? Na bondade humana. O verbo transitivo direto e indireto, né? Os dois juntos, né? Quando ele pede os dois complementos, né? São os bitransitivos, né? Que o Pedro perguntou lá na live, né? Ele tem aí um complemento com a preposição e o outro sem a preposição. Então, existem alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, a relação de subordinação com seus complementos ocorre de forma direta e a outra indireta ao mesmo tempo. Eu não posso usar só um complemento. Se eu usar só um, eu estou usando aí de maneira incorreta. Por exemplo, Gustavo deu. Ele deu o quê? Ele deu um presente. Mas deu esse presente para quem? Então, Gustavo deu um presente ao Henrique, né? Perceba que ao
que o verbo dar, né, o verbo deu, né, que é o verbo dar, necessita de duas perguntas. O que ele deu e para quem ele deu. Então, ele deu um brinquedo, né, um presente a quem? Ao Henrique. Essa primeira pergunta, sem a presença de preposição, caracteriza a transitividade direta. A primeira, deu o quê? E a segunda pergunta, com a presença da preposição a, caracteriza a transitividade indireta. No caso aqui, né, deu a o amigo, né? Então, a preposição é a, porque é o a mais o, a contração novamente. Observe outro exemplo. Pedro agradeceu o presente ao amigo. Pedro agradeceu o quê? A quem? Então, o verbo agradecer também, ele é bitransitivo. Então, são esses cuidados que nós temos que ter na hora de usar a regência. Então, ele agradeceu o quê? A quem? Ele agradeceu, né, o adiantamento ao amigo. Então, ele agradeceu alguma coisa a alguém. Eu agradeci o elogio à professora. Eu agradeci o doce ao meu pai. E os verbos intransitivos? São aqueles, né, que vão trabalhar sem complemento. Não necessitam de um complemento para entender aquela informação. Né, foi o que eu usei quando eu comecei minha aula. Cheguei. Vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Né? Essa informação já estava completa somente com o verbo. Então, finalmente, vamos analisar, né, os verbos, né, que não necessitam de complementos verbais. Henrique voltou. Se ele voltou, né, ele voltou de algum lugar, né, esse complemento é um adjunto adverbial. Não necessariamente precisa aparecer aqui. A professora se casou. Isabela sorriu. João Paulo chegou. Então, eu terminando aqui, né, no verbo, a minha informação já está completa. Note que esses verbos possuem sentido completo e não necessitam de nenhum complemento. Olha bem, eles não necessitam, tá? Não é que não possa ter, não é, né, uma necessidade. É, né, um complemento, né, uma preposição, né, para um outro termo da oração, ou seja, são verbos intransitivos. Então aqui, né, de onde eu tirei esse conteúdo, e aqui nós temos um recadinho, né, até a próxima aula, galerinha. Fiquem de olho nas leituras, as leituras da apostila, da gramática. E ainda tendo dúvida, na próxima live podem me perguntar, que eu estarei aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijo, até a próxima aula.